deixamos do lado de fora? Creio que todos nós já passamos por situações constrangedoras provocadas pelo comportamento de outra pessoa. Às vezes encontramos alguém inconveniente que fala demais, não percebe os limites ou simplesmente não consegue compreender que nem tudo precisa acontecer do jeito que essa pessoa deseja. E nesses momentos, talvez a nossa primeira reação seja pensar: meu Deus, alguém precisa mandar essa pessoa embora, ou alguém precisa mandar essa pessoa calar a boca, né? A gente pensa. Mas existe um problema. Nem sempre a pessoa que nós consideramos inconveniente é realmente inconveniente. Às vezes, o que nos incomoda não é o comportamento dela, mas o fato de ela não corresponder às nossas expectativas. Há pessoas que nos incomodam porque são diferentes de nós. Falam de maneira diferente, pensam de maneira diferente, vêm de outro lugar, pertencem a outra classe social, têm outra formação, outra cultura, outra religião, outra maneira de viver. E quando não sabemos lidar com a diferença, uma solução muito conveniente é colocar o outro à distância. É mais fácil mandar embora do que rever os nossos próprios conceitos. É mais fácil fechar uma porta do que perguntar por que aquela pessoa está tentando entrar. É mais fácil dizer: aqui não tem lugar para você, do que descobrir que talvez nós mesmos tenhamos criado uma fronteira que Deus nunca criou. É exatamente isso que os textos bíblicos desse domingo nos ajudam a perceber. Isaías apresenta uma palavra surpreendentemente aberta para o seu tempo, vanguardista. O profeta fala de pessoas que, dentro dos critérios religiosos e sociais daquela época, poderiam ser consideradas estrangeiras, diferentes, inadequadas. E Deus declara, pela voz do profeta: pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56:7. Não é uma frase pequena, é uma afirmação que derruba muros. A casa de Deus não deveria ser um lugar onde alguns entram enquanto outros ficam do lado de fora. Não deveria ser um espaço onde precisamos primeiro provar que somos suficientemente bons, suficientemente corretos, suficientemente parecidos com os demais, para então sermos recebidos. A casa de Deus é casa de oração para todos os povos. O Salmo 67 amplia ainda mais essa visão. O salmista pede que Deus abençoe o seu povo, mas essa bênção não termina nele, no povo. Ela alcança as nações. O povo de Deus é abençoado para que a bênção de Deus seja conhecida e experimentada também por outros povos. Isso significa que a bênção recebida não deve se transformar em privilégio fechado. Quando transformamos a bênção em propriedade particular, deixamos de compreender a própria natureza da bênção. Olha o paradoxo. E é nesse ponto que o evangelho se torna especialmente provocador. Jesus está diante de uma mulher cananeia, estrangeira. Ela é estrangeira, mulher, e pertence a um povo que não fazia parte daquele grupo religioso. Dentro dos critérios sociais e religiosos daquele contexto, ela estava claramente do lado de fora. Mas ela tem uma filha sofrendo e vai até Jesus. Ela não chega com um discurso elaborado, ela simplesmente clama: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. E os discípulos respondem: manda essa mulher embora. E tem o finalzinho, né? Ela está fazendo muito barulho. Talvez seja essa uma das frases mais reveladoras desse texto do Evangelho de hoje. Eles não dizem, os discípulos, vamos conversar com ela. Não dizem, vamos entender o que está acontecendo. Não dizem, vamos ajudá-la. Dizem simplesmente,
Manda essa mulher embora. Porque muitas vezes eliminar o incômodo parece mais fácil do que lidar com a situação. E isso continua acontecendo entre nós nos dias de hoje. Às vezes, dentro das nossas próprias comunidades cristãs, é mais fácil afastar alguém do que acolhê-lo. É mais fácil criar regras do que construir pontes. É mais fácil excluir uma pessoa porque ela não se encaixa no padrão do grupo do que perguntar se o nosso padrão está de acordo com o Evangelho. E podemos ser péssimos cartões de visita da organização a qual pertencemos. Podemos falar tanto sobre o amor de Deus e, ao mesmo tempo, receber alguém com uma expressão que diz: você não deveria estar aqui. Podemos proclamar que Jesus acolhe os cansados e sobrecarregados e, quando essas pessoas realmente chegam, oferecer-lhes uma quantidade tão grande de regras, exigências e julgamentos que elas acabam descobrindo que trocaram uma carga pela outra. É muito fácil dizer que a igreja é acolhedora, porém, mais difícil é fazer com que alguém que chega pela primeira vez se sinta realmente acolhido. Mais fácil é dizer que Deus ama todas as pessoas. Mais difícil é permitir que pessoas muito diferentes de nós ocupem espaço ao nosso lado. E aqui precisamos olhar novamente para a mulher cananeia, porque ela não desiste, porque mesmo diante do silêncio de Jesus, ela está ali, perseverante. Mesmo diante da resistência dos discípulos, mesmo diante de uma resposta que à primeira vista parece dura e desconcertante, ela permanece. E a sua resposta revela uma fé que não aceita ser colocada simplesmente do lado de fora, para fora. O texto não precisa ser suavizado para que possamos enxergar a sua força. Há uma tensão real nesse encontro de Jesus com essa mulher. Jesus não responde imediatamente como nós esperamos, né? Jesus até parece meio malcriado, né? Parece. A mulher insiste e no diálogo entre os dois alguma coisa acontece. Aquela mulher que deveria ser considerada estrangeira e inadequada revela uma compreensão extraordinária da misericórdia. Ela não reivindica um privilégio, ela confia que mesmo as migalhas da graça de Deus são suficientes para alcançar quem precisa. E Jesus reconhece a sua fé. Aqui está uma das grandes provocações desse evangelho de hoje. Quem os discípulos queriam mandar embora é justamente a pessoa cuja fé Jesus destaca. Aquela que eles consideravam inconveniente se torna uma testemunha. Aquela que estava do lado de fora se aproxima. Aquela que não pertencia ao grupo demonstra uma fé que o próprio grupo precisava aprender e reconhecer. Talvez seja por isso que esse trecho do Evangelho seja tão importante para nós, porque é muito fácil perceber o preconceito nos outros. Mais difícil é reconhecer os lugares onde nós mesmos estabelecemos fronteiras. Quem nós consideramos inadequado? Quem nos incomoda? Quem nós achamos que não deveria estar aqui? Quem nós acreditamos que precisa primeiro mudar para depois ser acolhido? Quem nós mandamos embora? Às vezes não com palavras, mas com olhares, silêncios, indiferença ou falta de acolhimento. E talvez a pergunta mais importante seja:
quem nós deixamos do lado de fora de uma casa que Deus declarou ser para todos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, também nos coloca diante da misericórdia de Deus. Deus não funciona segundo a lógica humana de escolher um para descartar os outros. Paulo afirma que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis e conclui apontando para a profundidade da misericórdia divina. Deus não distribui misericórdias como quem distribui privilégios, que a gente vê muito, né, na nossa sociedade. A misericórdia de Deus não é um clube fechado. Ela não pertence aos que chegaram primeiro, ela não pertence aos que sabem mais, ela não pertence aos que se consideram mais santos. Ela não pertence aos que conhecem melhor as regras. A misericórdia pertence a Deus. E justamente por isso, nós não podemos transformá-la em propriedade nossa. Talvez seja uma das tarefas mais importantes da igreja em nosso tempo, não construir novas barreiras em torno da fé, mas tornar visível aquilo que Isaías já anunciava, uma casa de oração onde haja lugar para todos os povos. Isso não significa abandonar aquilo em que cremos. Não significa dizer que é tudo igual. Não significa abrir mão da nossa identidade cristã, de jeito nenhum. Significa compreender que ter uma identidade não nos dá o direito de negar a dignidade do outro. Nossa fé não precisa ser uma muralha, mas pode ser uma ponte. Nossa comunidade não precisa ser um lugar onde as pessoas precisam provar que merecem entrar, mas pode ser um lugar onde elas encontrem espaço para respirar, para orar, para recomeçar e para descobrir a presença de Deus. E talvez seja justamente isso que a mulher cananeia esteja nos ensinando hoje. Ela atravessou uma fronteira que os outros haviam colocado diante dela. Ela não aceitou que a sua origem determinasse o alcance da misericórdia de Deus. Ela insistiu, ela acreditou, ela encontrou Jesus. Que nós também possamos aprender com ela, que possamos aprender com Isaías, que a casa de Deus é casa de oração para todos os povos. Que possamos aprender com o Salmo, que a bênção recebida deve alcançar a todos os outros. Que possamos aprender com Paulo, que a misericórdia de Deus é maior do que as nossas divisões. E que possamos aprender com Jesus, que muitas vezes precisamos olhar novamente para aqueles que já havíamos colocado do lado de fora. Que as nossas paróquias sejam verdadeiramente casa de oração para todos os povos. Que ninguém que procure Deus encontre em nós uma porta fechada. E que quando alguém chegar, nós não sejamos aqueles que dizem, manda essa pessoa embora, mas sejamos aqueles que conseguem dizer, entre, aqui também há lugar para você. Que Deus nos abençoe. Amém.